Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Tema bem interessante hoje será sobre desvendando os laços da dependência emocional. Boa noite. Nossa, hoje eu fiz uma sessão maravilhosa de osteopatia. Deu um sono, mas aqui estou. Vamos falar sobre esse tema hoje com vocês. Boa noite. A gente vai então aí, se puder me falar como é que tá o som, como é que tá a imagem. E antes de iniciar o tema de hoje, eu convido vocês a fazerem uma reflexão aí. Como funciona a microfisioterapia, ansiedade. Vou explicar para você então um pouquinho enquanto o pessoal está entrando aí antes de iniciar a live. Então a microfisioterapia é um tipo de terapia manual, é um atendimento que é realizado somente de forma presencial. E aí eu vou trabalhar em cima de pontos que tem espalhados no nosso corpo. E cada pontinho desse corresponde a uma área. E aí quando nós passamos, questões nossas ou questões que a gente acaba trazendo a nossa herança hereditária, quando a gente passa por coisas que nosso corpo não conseguiu, eventos marcantes que o corpo não conseguiu resolver sozinho, como questões emocionais, físicas, alguma coisa que tem intoxicado seu corpo, o certo é a gente passar o nosso corpo já conseguir lidar com isso sozinho. Só que às vezes ele não consegue. E aí eu falo, foi como se fosse um copinho de água. Isso vai enchendo até que transborda. E aí quando transborda é quando já vem um sintoma, alguma doença. Então, tudo que nós sentimos realmente tem um porquê. Às vezes as pessoas falam, eu gripei porque mudou o clima. Isso não é normal, se todo mundo gripava junto e todo mundo melhorava junto. Então, cada pessoa vai sentindo de acordo com como o seu corpo sentiu aquele evento, quais áreas que foram fragilizadas. E o principal objetivo da microfisioterapia é procurar a causa do seu sintoma, como você relatou aí, a ansiedade. Então, eu vou procurar no seu corpo quais células, quais informações que seu corpo guardou e que de alguma forma está manifestando em relação à ansiedade. E aí nós fazemos uma sessão, na sessão nós podemos trabalhar outras queixas também, você não precisa fazer uma sessão para cada sintoma, e aí nós vamos procurando no seu corpo, e aí eu já vou desbloqueando, dando uma nova informação para esses pontos e fazer com que o seu corpo, fazendo com que o seu corpo sinta alívio em relação a isso. Mas aí depois você pode me mandar uma mensagem no particular que eu te explico melhor se tiver ficado alguma dúvida, tá bom? Então vamos iniciar a live de hoje, Vamos falar sobre dependência emocional. Então, como eu estava falando, para quem entrou aí, estava falando sobre a microfisioterapia, é porque teve uma pergunta como que funciona e aí eu parei um pouquinho para explicar. Mas a dependência emocional, antes de falar, eu queria convidar vocês a refletir um pouco, Quando eu faço a pergunta, você é dependente emocional? E aí eu quero que vocês pensem aí, antes de eu explicar o que eu trouxe para vocês hoje, o que é, se você é ou não dependente. Então eu quero que vocês coloquem uma nota, se quiser colocar aqui no chat, ou pensem aí nessa nota sendo 0, eu não sou nada dependente, ou 10, eu sou muito dependente emocional. Porque eu quero que vocês façam essa avaliação antes de iniciar a live e depois ao final, para que vocês entendam, depois que você explicou, eu vi que não sou tão dependente emocional como eu imaginava. Então eu vou reduzir um pouco a minha nota. Ou então, nossa, Débora, tá pior do que eu imaginava. Eu sou muito dependente emocional. E aí fica mais fácil de vocês entenderem um pouco esse processo, se tá mais tranquilo ou se estão precisando de ajuda. Então, o que é a dependência emocional? Então, a dependência emocional é quando alguém, é um padrão de comportamento onde a pessoa vai depender de forma excessiva de outra pessoa. Sempre aquela coisa meio que sufocante mesmo, a pessoa depende, ela é totalmente dependente do outro. E aí começa já a fazer esse tipo de avaliação. E quais os sinais de alguém que é dependente emocional?
é alguém que não consegue às vezes tomar uma decisão sozinho, é alguém que sente insegurança, né, em relação a certos tipos de situação, é alguém que tem que estar sempre, né, acompanhado de alguém, não consegue fazer muitas coisas sozinhos, é a pessoa que tem aquele isolamento social. Mas como assim? Se a pessoa é dependente e tem esse isolamento social, então a pessoa ela é fica isolada socialmente com a pessoa que ela é dependente. Então ela se isola dos outros, perde contato com familiares, amigos, para poder viver essa dependência emocional. São pessoas que acabam tolerando, né, certos tipos de abusos, porque muitas vezes não percebem que tem essa dependência emocional, né, em excesso. E aí, vocês já observaram algum desses sinais aí? Já ou conhece alguém que fez sentido, ou só acha que essa pessoa é assim, dependente emocional. E aí, quando a gente tem essa dependência emocional, que é muito forte, muitas vezes, né, elas podem acabar alterando e afetando a nossa saúde mental. E aí é onde, né, gera ansiedade, o estresse, né, ou pode gerar até a depressão. A pessoa fica, né, você acaba que não consegue fazer quase nada sozinho, e aí fica naquele estresse todo de ter que ter alguém, aquela pessoa tem que estar comigo, e aí começa a prejudicar mesmo o seu corpo, e aí você começa a ver que isso vai te sufocando, vai fazendo mal, e aí muitas vezes você não percebe logo de cara, né, só quando chega realmente a mexer muito, e muitas vezes as pessoas associam a outras questões, não vão associar só a dependência emocional. E aí começa, né, a virar esse ciclo de relacionamentos tóxicos, onde você acaba, né, atraindo esse tipo de pessoa, esse tipo de situação. Na semana passada, nós conversamos, boa noite, nós conversamos sobre, né, se você é tóxico, você conhece alguém tóxico. Então volta lá e assiste a live para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, né, que eu falei naquela live. E aí tá, nós falamos, né, que é a dependência emocional, como que a pessoa, quais são os sinais, o que a pessoa, o que isso pode afetar, né, o seu corpo, a sua saúde mental, e o que você, então tá, dependência emocional, e o que seria então um relacionamento saudável? O que é esse relacionamento saudável, né? Então, o relacionamento saudável, ele vai ser o quê? Onde há um equilíbrio entre a atenção, né? Como que você dá atenção para o outro, como que você recebe a atenção do outro, como que você cuida do outro, como que você recebe esse cuidado dele também. Então, existe esse equilíbrio. A pessoa, ela tem vontade de que o outro também consiga crescer de forma individual, ou a pessoa, você quer que o outro desenvolva habilidades. Então essa coisa mais gostosa mesmo de viver, mais leve, não é aquela questão sufocante, né, que é a dependência emocional, quando você sente assim, que é ruim para você, que depende do outro, e é ruim também para o outro, que acaba sendo sufocado, né, por você. Então, relacionamento saudável é você saber colocar limites. Às vezes nem você sabe o que é um limite para você, até onde o outro pode ir, até onde eu posso ir. Então é importante que você entenda isso para você e que você também saiba respeitar, né, isso do outro. Que cada um tem o seu tempo, que cada um tem os seus objetivos, que cada um tem a sua identidade. Como isso é importante, né, na questão da dependência emocional. Boa noite. Que bom que a senhora está aqui comigo novamente. Fico muito feliz toda quarta estar aí assistindo as minhas lives. Obrigada, espero que esteja tudo bem. Então é importante que você saiba qual a sua identidade, né? Como que você... O que é o seu objetivo? Qual que é o seu propósito? Porque você está tão focado no outro, você é tão dependente do outro, que muitas vezes você não sabe se conhecer, você não sabe qual que é a sua identidade. E isso acaba gerando esse problema, né? Como eu falei, tanto para você como com quem está convivendo com você. E quais seriam, né, as causas da dependência emocional? Então, elas não vão surgir assim do nada, do além. Então, tem pessoas que viveram, né? Acaba que eu tenho que falar de novo com vocês, né, sobre a questão de traumas, questões do passado, porque isso, gente, influencia muito na nossa
no nosso eu, né, quando adulto. Então isso influencia. Que bom que está tudo bem. Então isso influencia, né? Como que foi a sua infância? O que que você adquiriu lá? Quais foram os ambientes que você frequentou? Que tipo de relacionamentos que você teve contato? Então isso vai acabar influenciando muito, sim. Então, os ambientes familiares que você convivia na sua infância, como que era? Existia algum, né, um modelo de relacionamento que era um relacionamento de dependência emocional? Porque aí você hoje já está tão condicionado a viver com esse tipo de ambiente, nesse mesmo ambiente, que as pessoas têm esse tipo de dependência emocional, que muitas vezes é comum para você. Então, às vezes eu vou falar com o paciente sobre questão, você está percebendo, né, essa dependência emocional, como que você, o que isso está gerando? E aí a gente começa a buscar na história da pessoa, e aí a gente vê que isso é normal, isso acabou tornando normal, porque ela tinha convívio com esse tipo de pessoas. E aí é o que nós chamamos de repetição de padrão. E até quando você vai ficar repetindo a vida de alguém? E a sua? Como que vai ser a sua vida? Então pare de culpar o seu passado, pare de, porque eu vivi assim, então tá tudo bem, é melhor assim, é mais fácil. Mas não, por que que você não pode ver a sua história, buscar a sua identidade? Por que essas causas nós não podemos resolver? Então eu quero que vocês olhem um pouco para isso, né? Não fiquem repetindo esse padrão, não fiquem achando que tá tudo bem. Comece a enxergar um pouco, tá fazendo sentido ou não o que eu tô falando, você tá se enxergando, ou você está no tipo de relacionamento que você pode estar vivendo isso, a pessoa tá tão dependente de você que tá te sufocando. Então precisamos olhar para isso sim. Então tem muitos pacientes que chegam aqui no consultório e falam, mas eu tenho esse vazio, essa necessidade de estar com alguém. Mas o outro, ele não tem obrigação de tampar esse vazio dentro de você. Você precisa resolver que vazio é esse. Você precisa saber o que aconteceu, né? O que faltou no ambiente que você estava. Existia afeto, existia amor ou não, nem sei o que é isso. E aí a pessoa que não teve esse tipo de afeto, né, de amor, a pessoa acaba buscando, né, na fase adulta, adolescência, enfim, buscando relacionamentos futuros. Aquela busca é incessante por algo que precisa tampar esse vazio. Eu preciso buscar esse amor que muitas vezes eu não tive lá na infância, mas o outro, ele não tem culpa do que você não viveu. Então você precisa corrigir em você mesmo. Você precisa saber a origem, como que está isso dentro de você, o que você pode fazer. Boa noite, você falou que nem aparecer por aqui, obrigada por estar aqui. Então você precisa entender, né, a causa, de onde que veio isso. E quando nós falamos, né, de dependência emocional também, às vezes as pessoas, eles associam muito a questão de relacionamentos, né, românticos, amorosos, entre parceiro, parceiras, né? E aí, só que não é só isso que gera a dependência emocional. Vai ter essa dependência emocional entre pais, entre filhos, entre amizades, no seu trabalho, ou você tem aquela dependência emocional, né, de alguma autoridade que você considera, né, como autoridade, um mentor, um professor, um chefe. E aí às vezes você fica tão dependente de tudo isso e fica sem saber, né, aonde é você mesmo, onde que é o seu espaço, quem é você. E de novo vou falar para vocês da importância de buscar a identidade, de saber quem é você. Porque se você souber quem é você, você não vai invadir o espaço do outro e você não vai precisar que o outro preencha o seu espaço ou invada seu espaço, porque você mesmo já vai estar completo e você só vai procurar alguém para acrescentar alguma coisa, para vocês viverem bem juntos, né, com propósitos, enfim. Então tem pessoas que buscam em relacionamentos, eles entram num tipo de relacionamento e enxergam aquilo ali como algo estável, como algo que cause segurança para ele. E aí muitas vezes, né, como eu falei no início da aula sobre a questão de da dependência emocional, acabar tolerando muito tipo de abuso, que às vezes você entra numa frequência tão forte de que, não, esse relacionamento, não vou sair dele, porque ele é bom pra mim, né, aqui eu me sinto seguro, aqui eu me sinto estável. E muitas vezes você não tá feliz nesse relacionamento. E se você não está se sentindo, você também não vai fazer o outro feliz. E aí você acaba tolerando certos tipos de situações porque você tem medo.
Medo de sair. Aí, como eu falei também, a questão do medo do abandono, a insegurança. Ai, mas eu não sei nem tomar uma decisão se essa pessoa não estiver do meu lado. Como que eu faço, hein? Às vezes você sabe o que você quer fazer, muitas vezes você liga pra pessoa, pede a opinião, faz a opinião que você quer, só que você é tão dependente que você precisa ter aquele ok, né? Precisa saber, né? Ou então eu preciso, às vezes é uma forma também de controlar o outro, né? É uma forma de, não, ele tá sendo útil, então tudo bem, deixa eu ligar, deixa eu saber. E aí você começa, né, a ficar, né, sendo tóxico pra você esse relacionamento, você sendo tóxico pro outro, e aí fica esse ciclo, né, de um fazendo mal pro outro sem saber como resolver. E aí o que a gente pode, o que nós podemos fazer, né, como pontos de melhoria para você se livrar dessa dependência emocional, ou pelo menos conseguir enxergar que você está vivendo uma dependência emocional e nem imaginava, ou que você pode estar, né, com alguém assim que está muito dependente de você. Então, de novo, tem coisas, né, gente, que acaba ficando repetitivas, mas não tem jeito. Eu preciso falar sobre a questão do autoconhecimento. É muito importante você se conhecer, você saber as suas emoções, você saber os seus limites. Então não tem jeito, não é o outro que precisa te conhecer, é você mesmo, é você que precisa saber o que você está sentindo, como que você vai manter naquela relação, o que você pode fazer de pontos de melhoria. Então tem coisas que é nosso mesmo, a gente que precisa buscar. Então busque esse autoconhecimento, vocês precisam, né, fazer isso por vocês. Comece a buscar quais são os seus limites, o que é bom pra você, o que não é, até onde o outro pode ir, porque ele só vai até onde você permite. E isso é bom que seja esclarecido em todos os tipos de relacionamentos que você estiver. Então comece a tomar decisões, né, de forma independente. Não quero que você saia daqui hoje, a Débora falou lá que eu não posso depender de ninguém, então amanhã, nas decisões que eu precisar tomar, eu vou tomar tudo sozinho e pronto, não é isso, né? Tem os filtros também, mas comece a ficar um pouco mais, né? Eu posso fazer isso? Quem é que vai resolver essa situação? Sou eu, não sou? Então é isso, é eu que vou decidir. E aí comece a entender mais esse processo dentro de você. Pare de depender tanto do outro, coloque limites sim. Comece a enxergar quais traços que você está tendo como dependência emocional, de onde que veio. Nossa, fez sentido na hora que ela falou lá da infância, né, que às vezes o ambiente que eu vivia tinha muita dependência emocional, ou eu não recebi o amor como eu gostaria, porque tem muito isso também. A gente sabe, né, que a pessoa que nos oferta alguma coisa, ela está ofertando o que ela tem de melhor. Então, às vezes não é o melhor que você quer, mas a outra está sim dando aquele melhor. Então, comece a enxergar um pouco isso, né, o que o outro está fazendo. E é ele mesmo que tem que fazer isso por mim? Ou sou eu? Boa noite, Lu. Ou sou eu mesmo que tem que fazer por mim e eu que tenho que ir atrás? Então comece a fazer esse tipo de reflexão. E aí, né, como eu perguntei no início se você é dependente ou não, e aí depois se agora essa nota aumentou, você está sentindo que é mais dependente ainda, então busque a ajuda de um profissional, né? Eu posso te ajudar nesse processo. Eu tenho muitos pacientes que me procuram por isso. Porque eu tô num relacionamento que às vezes está me sufocando, ou eu tô sufocando alguém. Mas por que você tá se sentindo assim? Por que você tem essa dependência do outro? Às vezes, né, nós que estamos de fora, né, terapeutas, é tão mais fácil de enxergar que esse relacionamento não tá sendo bom pra você, ou que você tá sufocando alguém. E aí quando nós começamos, né, a procurar, aí acontece muitos pacientes, nossa, Débora, acabou que eu saí, né, daquele relacionamento, tô bem, tô tranquila, agora eu quero viver o meu momento. Ou não, eu fiquei no relacionamento, mas eu consegui, né, melhorar. Ou a questão, não, meu pai e minha mãe estavam me sufocando muito. Ou eu tô sufocando meus filhos. Então a gente começa a olhar para essa questão de outra forma, porque quando nós trabalhamos, né, quando eu trabalho no corpo de vocês, essas informações e começo a dar um novo significado, as coisas vão ficando mais leves. E aí as coisas que eram muito pesadas, que fazia você viver de uma forma diferente, vão ficando mais tranquilas. E aí as coisas começam a resolver. Então você não precisa sofrer sozinho. Hoje, então, tem muita gente que pode te ajudar nesse processo. Então você que é aqui de Brasília pode vir fazer a sessão, né, de forma presencial, ou se você prefere um online, ou que você que está longe, tem muita gente aqui que
Tinha até a Aparecida que falou comigo, eu sei que ela é lá do Ceará. Então tem muita gente que está fora também e que pode se beneficiar, né, do atendimento online. Mas o que eu quero que vocês entendam hoje é que eu quero, né, deixar essa mensagem, que vocês procurem, né, esse processo de melhoria em relação à dependência emocional. Então comece a olhar para isso de uma forma diferente, comece a tentar resolver isso. Se você não conseguir com essas dicasinhas aí, questão de autoconhecimento, de colocar limites, né? É muito importante a questão do você saber dizer não e você também aceitar o não do outro. Eu até postei um vídeo esses dias, né, dessa questão do não. Então comece a entender o que é, até onde você pode ir, até onde você pode permitir que o outro vai. Isso vai ficando muito mais fácil para você conseguir resolver sozinho. Ou se não conseguir, peça ajuda mesmo, porque é muito ruim quando a gente começa, né, a ver que está afetando a nossa saúde, né? Como eu falei, a questão de ansiedade, depressão, estresse, porque muitas vezes quando você está vivendo um relacionamento abusivo, às vezes você não está nem percebendo, mas isso vai sufocando tanto, que aí você começa a reagir de forma diferente. Então comece a observar de onde que está vindo isso. Por que eu estou reagindo dessa forma? Será que tá tão bom assim como eu imagino ou não? E é isso, gente, que eu queria falar pra vocês hoje. E aí, quem tá aqui comigo ainda, fale aí, vocês se enxergaram em alguma coisa? Vocês acham que são dependentes emocionais de alguém? Ou você vive com alguém que é muito dependente emocional de você mesmo? Como que é isso, hein? Fale um pouquinho, se fez sentido pra vocês. Para quem estava no início da live, eu falei para fazer uma reflexão sobre, fiz a pergunta, você é dependente da nota de 0 a 10. E aí, vocês que estão desde o início, essa nota diminuiu? Você achou que era muito dependente, mas não era tanto? Ou essa nota aumentou e vocês acham que estão precisando de ajuda, hein? Se precisarem de ajuda, podem me mandar. Qualquer dúvida que vocês tiverem. No início da live eu também falei um pouco sobre a microfisioterapia, que teve uma pergunta. Mas caso vocês tenham mais alguma dúvida, é só entrar em contato. Se quiser sugerir algum tema de live também, eu sou super aberta, pode mandar. Semana que vem eu vou fazer uma live, provavelmente alguma coisa de estresse, porque eu não sei se vocês sabem, no dia 23 de setembro é dia do controle do estresse, nem sabia, descobri esses dias. Então vou fazer uma live semana que vem sobre alguma coisa relacionada a estresse, tá? Se alguém tá se sentindo estressado aí, já anota aí pra semana que vem nós estarmos juntos. E amanhã, quinta-feira, sai o episódio lá no meu podcast, o Despertar da Saúde, sobre esse tema de hoje. Então, você que chegou depois ou que quer ouvir de novo esse conteúdo, só acessar lá. E eu também vou deixar salva essa live aqui para vocês. Ou já encaminha para alguém aí, se fez sentido para vocês ou que você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus, um beijão pra vocês. É do estresse, Lu? Então semana que vem a gente vai falar sobre isso, tá bom? Beijo, gente, obrigada.